dia. Bom dia, Danila. Bom dia, Yasmine. É Yasmin, né? Yasmin, tudo bem? Bom dia, pessoal. 7h17. Bom dia, Arthur, tudo bem? Ana Lúcia, sejam bem-vindos. Vamos começar o nosso papo matinal de hoje. Tudo bem, meus queridos? Semana um pouco atípica, né? Cheia de feriado. Sobretudo para quem mora no Brasil. Vamos começar aí, né? O nosso papo matinal de hoje. Tudo bem? Vamos lá, meus caros. Hoje é pai bola, rapidinho mesmo, tá? Tem alguns compromissos aqui, não vou poder demorar muito no papo matinal. Mas vamos lá para o nosso programa aqui, que todos os dias procura iluminar um pouco mais a nossa consciência, para a gente começar o dia desperto, acordado, aberto a viver uma vida melhor, né? A trabalhar melhor a nossa personalidade. Bem, seguindo a linha aqui, meus queridos, do nosso plano de vida, né? Falávamos nas últimas lives, né, sobre a importância do plano de vida, né? Aquela questão de que somos um ser esquecente, e falamos, né? Começamos a falar sobre o nosso plano de vida, delimitando um espaço de início e de fim do nosso dia. Conseguimos chegar a essa unidade mínima, né? Eu não sei se vocês sabem disso, assim, né? Se vocês lembram disso da escola, né? Mas todas as vezes quando a gente vai estudar alguma coisa, alguma dimensão, a gente cria uma unidade de medida, né? Não é isso? Então, por exemplo, para você poder ter um maior controle, um maior domínio sobre aquilo que você come, por exemplo, você vai pesar as coisas, e para isso você vai estabelecer um padrão de referência. A grama, o quilo. Você vai medir alguma coisa, você estabelece também um padrão de referência, um metro, quilômetro, as léguas. Então, você vai medir eletricidade ali, né? Você vai ver também o ampere, né? Então, ou seja, a gente sempre está criando uma unidade de medida para a gente dominar a nossa vida, para a gente dominar o espaço, o tempo, aquelas categorias que eu falo para vocês. E quando a gente vai pensar um pouco em dominar um pouco mais o nosso dia, dominar a nossa vida, né? É importante que a gente tenha também uma unidade de medida para isso. E o que é razoável é que o dia seja essa unidade de medida. O dia seja essa unidade de medida. Ah, mas por que isso, Maurício? É porque um dia ele conserva simbolicamente a disposição de uma vida. Não é verdade? Você parar para pensar, o dia nasce, o dia tem um decorrer, tem um fastio, e o dia tem uma morte. O dia tem um ocaso, tem um término do dia. Se a gente pega o livro do Gênesis, uma das primeiras coisas que Deus faz, né, é exatamente separar a luz da escuridão, né, o dia da noite, primeiro dia. Então, ou seja, o dia é uma excelente unidade de medida para a gente se pautar, para organizar melhor a nossa vida. Então, de alguma forma, o nosso plano de vida, ele precisa ter um pouco dessa unidade de medida também, a unidade diária. Então, a primeira estaca que nós colocamos aqui nesse terreno pouco visitado da nossa vida foi estabelecer esses dois limites para o nosso dia, né? Começar um dia fazendo um oferecimento, né? Terminamos lá no nosso primeiro encontro do Papo Matinal sobre o plano de vida, nossa primeira papo da série, falando, né, a importância de colocar essa estaca do último dia, né? Do último momento ali também, do exame de consciência. Então, com isso a gente delimita um espaço, né? O nosso plano de vida, o meu exame de consciência, as 3 pessoas da personalidade, elas vão trabalhar aqui dentro, né? Eu vou fazer um roteiro para o meu dia, o meu personagem vai subir no palco para viver aquele dia, eu vou fazer uma crítica ao final do meu dia, olhar para o passado e saber se o meu dia foi coerente com o roteiro que eu me propus. Então a gente vai vivendo esse processo. E aí
no papo matinal de ontem nós falamos um pouco sobre a importância da gente inserir na nossa vida, por exemplo, uma oração mental, né? A importância da gente inserir uma oração mental. Eu falava sobre essa importância de crescer na intimidade. Se o caminho do plano de vida é o caminho relacional com alguém, um caminho de amor para com alguém, não existe amor sem intimidade. Então eu preciso dispor de um certo tempo, né? Me permitir temperar. E aqui a gente enfrenta a primeira dificuldade, né? A gente se coloca muitas das vezes uma pessoa com muita fé, eu falo com Deus o dia inteiro, né? Mas não existe nenhum momento do seu dia, praticamente, que é um momento exclusivo de Deus. A tua vida está tão acelerada que você está sempre fazendo as coisas de Deus em proveito de outra coisa, né? Então eu estou rezando o terço andando de ônibus. Enquanto eu estou lavando louça, eu vou fazendo minhas ejaculatórias. Eu não estou dizendo que isso é errado. Na verdade, eu acho isso ótimo, a gente aproveitar o tempo de atividades de menor dignidade para a gente inserir um pouco mais, um sentido mais profundo. Mas a gente não pode se alimentar disso, entende? Não pode se alimentar disso. Eu costumo brincar até lá em casa que eu falo o seguinte: é sempre importante numa família, para a harmonia familiar, a gente ter, por exemplo, um momento de uma refeição em família, né? Que a gente possa sentar, conversar, falar, olhar nos olhos uns dos outros, né? Tentar perceber o que está se passando no interior de cada um. Ou seja, crescer em intimidade, né? Em íntimos. Ou seja, conhecer por dentro, conhecer as motivações, a forma de cada pessoa. Nem sempre dá para fazer isso. Por exemplo, no meu caso aqui, eu não almoço em casa, eu estou no trabalho. Às vezes o meu café da manhã, ele é antes dos meus filhos saírem, ou às vezes eu preciso tomar o café da manhã no próprio trabalho. Mas aí eu tento guardar pelo menos o jantar ali para ser um momento de intimidade da minha família. Não é assim que a gente faz? Então, assim precisa ser também a nossa vida de oração. Se por um lado a gente aproveita vários momentos para a gente poder fazer as nossas orações, e isso é lícito e até recomendável, é necessário que a gente reserve um pedaço do nosso dia para a gente poder viver um pouco mais de intimidade, né? Olhar um pouco para Deus, deixar Deus olhar para nós. Então, esse é o propósito da oração mental. Mas eu queria falar com vocês hoje já falamos de 2 pontos, né? 3 pontos do plano de vida, né? Falamos sobre um oferecimento do dia, um exame de consciência, uma oração mental. Hoje eu gostaria de falar com vocês de um 4º ponto. Não raras vezes, os nossos motivos de queda, os nossos motivos de uma vida disfuncional, de uma vida com sofrimentos psicológicos, eles acontecem na nossa vida por uma questão de falta de formação. Se por um lado eu preciso falar para algumas pessoas que a vida ela não é toda intelecto, tem às vezes umas pessoas que assim que dão uma primazia, né? Principalmente dentro dessa esfera do tomismo, por exemplo. Às vezes se dá uma importância ao intelecto maior do que o que ele tem. O ser humano ele não é só intelecto. Se o ser humano fosse só intelecto, e só o intelecto fosse a porta magna para que eu pudesse ter o meu encontro com Deus, por exemplo, não haveria nenhuma dignidade em bebês anacéfalos, né? Ou de repente alguém que tem uma deficiência mental é uma pessoa com uma dignidade menor do que alguém que tem a livre função, né, cognitiva, né, sua parte cognitiva bem desenvolvida. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, é claro que a inteligência ela tem a importância, ela tem a sua importância, a cognição tem a sua importância, mas isso não é, de forma alguma, o suprassumo do ser humano. O ser humano se resume somente ao intelecto. Então, existe esse contraponto que eu preciso fazer para vocês. Mas, de fato, quando o ser humano começou a estudar mais a consciência, a inteligência, algumas pessoas a confundiram com a presença do próprio Deus em nós. Tamanha é a beleza e a riqueza com que Deus nos cumulou pelo conhecimento, pelo intelecto, tudo mais. Então, se por um lado existem algumas pessoas que exaltam demais o valor da inteligência, da consciência, do intelecto, não da consciência não, né? Consciência é outra coisa, mas do intelecto, da parte cognitiva do ser humano,
por outro lado, existem as pessoas que a subestimam, né? Acham que viver com Deus é ser simples, então eu não preciso desenvolver a minha parte cognitiva, a parte do meu intelecto. Lê do engano isso também. Lê do engano. Porque muitas das vezes essa parte fraca do nosso espírito vai ser a parte que vai ficar defeituosa e a parte que às vezes vai conduzir todo o restante da nossa vida para uma situação problemática, uma situação disfuncional, exatamente porque nos falta conhecimento. Então, ou seja, uma das partes importantes do nosso plano de vida precisa ser desenvolver um pouco a nossa vida intelectual. Nem todo mundo vai ter uma vida intelectual de entender e explicar as coisas para outros. Nem todo mundo vai ter uma vocação de ser um professor, de ser alguém que vai fazer uma grande descoberta. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos exercitar a nossa parte intelectual. Bem, eu postei hoje aqui para vocês que os começos e recomeços, né? Eu voltei, por exemplo, a ir à academia hoje. Estava um tempo sem fazer minha atividade física. Ora, eu não serei um halterofilista, eu não serei um corredor de fundo, nem um jogador de futebol. Mas não é porque eu não serei um atleta de alto rendimento que eu não preciso ter uma ligação com a minha parte física, com o meu preparo físico, que eu não preciso cuidar, ter esse asseio. É claro que eu preciso ter. Por quê? Porque isso é humano. Então, dentro do nosso plano de vida, é necessário também, em analogia ao que eu fiz agora com a questão da parte física, que nós desenvolvamos também a nossa vida intelectual. Então, parte disso é vocês estarem aqui comigo agora, conversando, né? Tentando conhecer um pouco mais, aprender alguma coisa. Desenvolver a parte intelectual. Mas o que é recomendável que nós insiramos num plano de vida? Insiramos num plano de vida uma coisa chamada leitura espiritual. O que é uma leitura espiritual? É uma leitura formativa, pode ser doutrinária, pode ser de espiritualidade, de prática da religião, ou de repente uma leitura sobre as virtudes, ou alguma leitura que desenvolva um pouco mais o teu lado humano, né? Ou uma literatura que possa te ajudar, por exemplo, na relação sua dentro do seu casamento, na relação com seus filhos. Existe uma editora, né, chamada Quadrante, que tem vários livrinhos, vários opúsculozinhos desses, né? Por exemplo, A Maturidade, do Dom Rafael Llano Cifuentes, Vida Espiritual, é um outro livrinho. Aí algumas pessoas vão chegar aqui para mim e vão me dizer, Caminho, Forja, Suco. Não. Esses aí são livrinhos para oração mental. Lembra? Aquela prosa com Deus, aquela conversa com Deus para crescer em intimidade. O que eu estou falando agora é de uma prática no seu dia, de você ter efetivamente um livro que você lê de forma corrida. Um livro que visa o que? Iluminar a tua consciência. Fazer com que o seu dia ele comece a ser visto à luz de algo mais profundo. Se nós deixarmos, nós seres humanos, nós somos muito rasos, muito superficiais. Nós facilmente caímos na rotina do dia e começamos a ver as coisas pelas coisas, né? Existe uma escritora chamada Adélia Prado, em que ela escreve um poema que ela diz assim, às vezes, como é que ela fala? Cara, eu esqueci a frasezinha que ela fala no início, mas ela fala assim, às vezes Deus me rouba a poesia e eu olho para a pedra e vejo somente pedra. Às vezes eu olho para a pedra e vejo somente pedra. O que eu quero dizer com isso? É claro que uma pedra, ela carrega muito mais, né? Um simbolismo muito maior. Quando a gente olha uma rocha, quando a gente vê as analogias que Cristo fez com a pedra, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Fulano é uma pedra de tropeço. Então, ou seja, é claro que a pedra, ela carrega muito mais para além da materialidade dela. Ela carrega uma carga de significado espiritual também. Espiritual não no sentido aqui religioso, tá? Tentem entender espiritual no sentido imaterial, num sentido da forma, no sentido da razão de ser daquela coisa. Eu até conto para alguns pacientes meus como que isso muda dinamicamente a nossa vida, né? Eu falo o seguinte, por exemplo, fulano, toma conta da minha caneta.
E você vai olhar e vai falar assim, tudo bem, vou tomar conta da sua caneta, mas é só uma caneta. Mas se eu te contar que essa caneta foi a caneta que eu ganhei no dia da minha formatura do meu pai, essa caneta ela ganha uma importância maior. Não mudou nada na materialidade dela, mas mudou na parte espiritual da coisa. Ou seja, no significado da coisa, na parte imaterial. Então é muito importante que a gente faça no nosso dia leituras espirituais. Ou seja, um momento do meu dia em onde eu paro e eu vou ler algum assunto de forma corrida e contínua para iluminar a minha consciência. Para que quando eu chegar no meu final do dia, eu olhe para o meu dia e eu veja a luz de alguma coisa que é maior do que eu. Grande parte das pessoas que chegam na terapia, que estão precisando às vezes de ajuda, o problema delas está exatamente na iluminação da consciência. Por exemplo, sobretudo quando eu converso com alguns casais que não têm assim, uma ligação com a religião, né? Eles acham, por exemplo, que a castidade é uma questão religiosa dentro do casamento. E aí, dentro da terapia, eu mostro para esse casal que a questão da castidade não tem só uma ligação religiosa. Ela tem uma profunda ligação na formação do afeto do casal. Profunda ligação na formação do afeto do casal. Em como se conduzirá essa família de agora em diante. Só que ela só tem como saber isso como? Iluminando a sua consciência. Então é muito importante que no nosso dia nós tenhamos pequenas ilhas, né? Onde a gente cresce em intimidade com Deus. E a leitura espiritual é onde a gente ilumina um pouquinho mais a nossa consciência, ilumina um pouco mais o nosso conhecimento. Tá? Como é que eu faço essa leitura espiritual, Maurício? É simples. Pegue um livro espiritual, um livro que você tenha, que alguém tenha te indicado, de preferência, alguma pessoa que você considera que seja assim virtuosa, que te acompanhe, que siga os seus princípios. Você pega esse livro e você vai ler por 10, 12 minutos por dia, de forma contínua. 10, 12 minutos marcados no relógio, nem mais, nem menos. Diariamente é isso. Se você quiser lá, sobrou um tempo no seu dia e você vai tentar dar um adianto um pouco mais nesse livro, ok, você faz, mas nunca menos. E evite também fazer mais no tempo que você marcou ali, né? Para que aquilo ali não soe para você como um peso depois, no seu exame de consciência. Mas de 10 a 12 minutos de leitura contínua. Vocês vão se surpreender a quantidade de livros que vocês vão ter lido ao final de um ano, lendo 10 minutos por dia. Eu tive um amigo que eu conheci que ele aprendeu uma língua, por exemplo, estudando 30 minutos por dia. Durante um ano. Então a gente subestima às vezes esse valor, né? E é importante que a gente possa fazer isso na nossa vida para a gente poder ir crescendo um pouco mais, iluminando mais o nosso intelecto. Eu tenho certeza que a longo prazo, você lendo um pouquinho, né, fazendo uma leitura espiritual sobre algum assunto por dia, o quanto você vai ter muito mais luzes, muito mais ferramentas para você julgar o teu dia ao final dele, para você fazer o teu exame de consciência, para você preparar os roteiros da tua vida. E com certeza, conforme isso vai entranhando no nosso coração, a gente vai aprendendo a tomar decisões na situação, no calor do momento também, de uma forma mais ágil, de acordo com valores que nem sempre são tão intuitivos. Nem sempre são tão intuitivos. Por exemplo, quando você está fazendo uma dieta, você se coloca diante de uma torta de limão, vai acontecer um embate dentro de você, né? O teu desejo, que convoca o teu personagem a comer a torta de limão, e a tua vontade, que você tinha feito o propósito lá atrás de fazer dieta. Nesse momento onde ocorre uma guerra praticamente entre o desejo e a vontade, você precisa dar ferramentas para a tua vontade. E qual é a ferramenta para a tua vontade? O conhecimento, o entendimento. A vontade, ela sempre tem um porquê. Um porquê ela está lutando. Se esse porquê for fraco, a vontade é fraca. Se esse porquê for forte, a vontade é forte. Então você pode, por exemplo, quando você está fazendo a dieta, como que você vai iluminar o teu conhecimento? Estudando mais ou menos como que funciona uma dieta, percebendo como você está e a maneira que você gostaria de estar, vendo os teus exames de saúde, vendo como que as suas responsabilidades na sua vida, criando porquês que te ajudem a lutar contra o desejo durante o momento em que o objeto, aquele bem te convoca. Ora, durante uma vida, nós somos
colocados muitas das vezes em situações onde temos que tomar decisões difíceis e decisões que nem sempre são muito lógicas. Quando a gente precisa, por exemplo, assumir um defeito no nosso trabalho para ser honesto. Quando a gente precisa ser generoso e ajudar alguém que todas as situações nos dizem que essa pessoa não merece essa ajuda. Como é que eu vou conseguir ter vontade de fazer isso? Iluminando a minha consciência. Isso tem que acontecer num trabalho de dia a dia de leitura espiritual. Então, o desafio que eu gostaria de propor para você hoje é exatamente esse. Escolha um livro espiritual, né? Pode postar esse livro, inclusive, e me marcar. Vai ser um grande prazer aí compartilhar o teu story, o teu post. Fala, olha, Maurício, hashtag leitura espiritual. Essa leitura espiritual de hoje aqui, essa daqui é que vai me acompanhar no próximo mês, na próxima semana, no próximo dia. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, tá? E até amanhã, nesse mesmo horário aqui no nosso Papo Matinal. Forte abraço, fiquem com Deus.